Nessa aula a gente vai falar um pouquinho da trajetória política de Petrópolis, né? Como Petrópolis vai se tornar uma cidade, e também um pouquinho do conflito que ocorreu entre o Dom Pedro II e o Coronel Veiga a respeito dessa emancipação de Petrópolis, tá? Esse é um tópico importante na história política de Petrópolis. Esse é um tópico que cabe uma pegadinha aí forte da banca, que eu tenho certeza que é uma pegadinha que iria aí pegar muito candidato desavisado, mas você depois dessa aula eu tenho certeza que não vai cair, tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Petrópolis. Sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula voltada para o seu concurso da CONDEP 2022, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai ter aqui a parte aqui, ó, concurso Petrópolis, ó, aqui, CONDEP. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso. Tem aí conhecimentos gerais de Petrópolis, isso aqui para todos os cargos, nível médio, superior, fundamental, todos os cargos vai estar caindo aí esse conteúdo. E temos português e matemática, mas o nosso português e matemática é voltado para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto, tá? Que o conteúdo é o mesmo, então você adquirindo aí, você vai poder estar treinando para a sua prova, esse material em PDF de questões comentadas. Você pode estar adquirindo os 3 materiais separadamente, ou se você quiser comprar os 3 de uma vez, nós estamos oferecendo aqui um super combo com desconto. Você vai estar pagando aí R$45 nos 3 materiais aqui, através desse link, ok? E também não esqueça que aqui no nosso canal, né, no nosso site, você pode clicar em download para ver um pedacinho do nosso material, ter uma amostra grátis aí do material, antes de você adquirir, para você ter aí uma provinha, né, da qualidade do nosso material, ok? E aproveitando que nós estamos aqui nos nossos recados, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram para estar aí se mantendo atualizado dos concursos que estão saindo pelo Rio de Janeiro afora, tá bom? Vamos então para a nossa aula. Na última aula a gente falou sobre o plano de urbanização, né? Um plano de construção de uma cidade, né? Na verdade não era de uma cidade, era de um povoado, tá? Palácio Imperial foi o nome dessa vila, Palácio Imperial, onde o Culler, né, o Major Culler, a gente falou dele também nas últimas aulas, se você não viu, procura aqui na nossa playlist, e o Paulo Barbosa, né, o mordomo da Casa Imperial, eles se uniram e trouxeram esse projeto para o imperador, que aprovou, o imperador Dom Pedro II, e a partir daí foi feito todo um plano de construção de um povoado, e para a construção desse povoado, o grande fator aí de inovação era a captação de mão de obra livre, né, de trabalhadores livres, principalmente imigrantes, e aí começaram a chegar imigrantes alemães, imigrantes de outras nacionalidades, que eu vou falar mais sobre esses imigrantes na nossa próxima aula, tá? E eles receberiam terras para poder produzir, né, para poder desenvolver uma agricultura, tá, para seu sustento, e em contrapartida eles trabalhariam na construção de estradas, de ruas, de pontes, de prédios públicos, para que essa região fosse construída, e também o Palácio Imperial, que seria o Palácio de Verão do Dom Pedro II, tá bom? Então falamos sobre isso na última aula. Então vamos falar um pouquinho desse pós, né, dessa pós, né, esse pós-início do projeto, a construção da estrada, né, normal da Estrela, para transporte, para que as carruagens pudessem se locomover do Rio de Janeiro até Petrópolis, né, que foi um dos projetos, um dos principais e um dos primeiros a serem executados. A chegada dos imigrantes alemães, né, os primeiros a chegar. E aí a cidade, né, essa região de Petrópolis começa a se desenvolver. Nós temos o seguinte, gente, que eu quero que você tenha em mente essas datas, tá? Banca de concurso gosta de data. Nós, historiadores, particularmente, não gostamos muito, né, que se você se prenda a uma data.
Mas, concurso público, a banca precisa perguntar algo que diferencie um candidato do outro. Ela não pode abstrair muito, porque não são questões direcionadas especificamente para historiadores. Então, ela acaba pegando aí nesses detalhes, nome, data, sabe? Essas coisinhas que para nós historiadores são menores, mas que para a banca é onde ela consegue ali formular uma questão pertinente, né, para o concurso, tá? Então vamos lá, em 1845, o que Petrópolis se tornou? O que essa região se tornou? Se tornou um curato, tá? É como se fosse um pequeno povoado, tá? Que estava vinculada a São José do Rio Preto, tá? Então, se perguntar qual é a região a qual Petrópolis estava vinculada antes de se tornar uma cidade, era São José do Rio Preto, tá? Petrópolis era um curato pertencente a São José do Rio Preto. Em 1846, ou seja, um ano depois, com a construção da paróquia São Pedro, né, de Alcântara, dessa igreja, que inclusive foi um pedido do imperador, foi uma das condições que ele colocou para a cessão dessas terras, era que se construísse uma igreja dedicada a São Pedro de Alcântara, tá? Então, quando essa igreja foi construída, essa região deixou de ser um curato e se tornou uma paróquia, tá? Chamada de São Pedro de Alcântara. Essa paróquia era vinculada à Vila da Estrela, tá? Então, vamos lá. 1845, o que Petrópolis era? Um curato, uma pequena região, tá? Ligada a São José do Rio Preto, a vila de São José do Rio... A vila não, a São José do Rio Preto. Em 1846, se torna uma paróquia, a paróquia de São Pedro de Alcântara, ligada a quem? A Vila da Estrela. E em 1857, aí a gente já está falando de um salto de 10 anos, né? 10 anos depois, Kuller já havia falecido, já falei para vocês aqui que ele morreu tragicamente, né? Num acidente em 1847, tá? Ele morreu prematuramente, não conseguiu tocar, né, e acompanhar por muito tempo o projeto que ele havia criado, tá? E 10 anos depois, em 1857, Petrópolis já estava num nível de desenvolvimento muito grande, e aí ela vai se tornar um município, tá? E uma cidade, o que foi um feito na época. Peraí, professora. Município e cidade. Gente, município e cidade, a pessoa às vezes fala, já peguei aluno que falou assim, professora, não faz sentido. Município e cidade é a mesma coisa. É a mesma coisa? E aí, gente? Não é, tá? Município é uma coisa, cidade é outra, tá? Município é uma região administrativa. Dentro do município, a gente vai ter uma sede. Essa sede, esse tipo centro, né? A parte central desse município. Essa parte central, ela hoje é comum ser chamada de cidade, mas na época do século XIX, ela poderia ser chamada de vila ou cidade. Entendeu? Eu tenho um município, o município é um bolo. Uma fatia desse bolo é a sede do município. E a sede do município poderia ser chamada de vila ou cidade. Qual a diferença? O quanto desenvolvida urbanamente, né, quanto de desenvolvimento urbano essa região apresentava. Se fosse uma região muito agrícola, muito agrária, muita fazenda, um lugar assim, daquele estilo rural, seria uma vila, tá? Se fosse uma região mais desenvolvida, com muitas ruas, construções, uma cara mais urbana, se tornava uma cidade. Cidade era como se fosse uma vila que se desenvolveu urbanicamente, tá? Urbanamente, né? Então, Petrópolis se torna um município. E a sede ali, né, o centro ali, vai se tornar uma cidade sem passar pela condição de vila, vai se tornar direto cidade. Olha só que salto. Isso foi um feito inédito na época, nunca tinha acontecido de uma região se tornar uma cidade sem antes ter sido uma vila, tá? Petrópolis foi pioneira nisso, tá? Petrópolis foi pioneira. Isso é uma questão de prova? Com certeza é uma questão pertinente na prova. O fato de Petrópolis ter se tornado uma cidade antes de ser uma vila. Olha que interessante. Então, Petrópolis vai dar esse salto, né, enorme de uma paróquia para um município
E a sua sede, em vez de ser vila, é uma cidade. Nunca existiu uma vila de Petrópolis. Já se nasceu cidade de Petrópolis, tá bom? E o Dom Pedro II nisso, né? Nessa trajetória aí. Será que o Dom Pedro II aprovou ou não aprovou, né, a condição de cidade de Petrópolis, né? Olha, se eu fosse a sua banca examinadora, né? Se eu fosse uma banca examinadora, provavelmente eu botaria uma questão assim na prova. Eu diria que Petrópolis se tornou cidade graças à interferência do Dom Pedro II. Já pensou botar isso na prova? O que você diria, ok ou não? Você pensa, poxa, Dom Pedro II, dono daquelas terras. Dom Pedro II ajudou no desenvolvimento daquela região. Aquela região ficou conhecida como cidade imperial, né? Teve a marca de Dom Pedro II em toda a sua formação. Pô, é claro que o Dom Pedro II queria que Petrópolis se tornasse uma cidade. Isso não seria óbvio, né? Porém, não é, tá? Dom Pedro II se opôs à emancipação de Petrópolis à condição de cidade. Ele se opôs à emancipação de Petrópolis à condição de município. Ele não queria que isso acontecesse. Isso é uma pegadinha de prova, gente. Ele foi um forte opositor à emancipação de Petrópolis. E eu vou agora trazer para você um pouquinho sobre isso e você vai entender o porquê que ele era contra, tá? Ó, tá aqui, ó, Pedro II, né, que era o imperador do Brasil, né, versus o Coronel Veiga, que era um deputado da Assembleia Provincial, tá? O Coronel Veiga queria que Petrópolis fosse uma cidade, fosse emancipada, e Dom Pedro II não queria. Vamos ler o porquê? Olha só o que eu botei aqui para você, ó. O imperador não desejava essa mudança de status para sua Petrópolis, pois sabia que nessa condição haveria uma administração municipal interferindo nas suas relações com a cidade, tá? Então, quando Petrópolis era uma paróquia, era um curato, era meio que uma terra, vamos dizer assim, uma terra de ninguém, né? Mas era uma terra de Dom Pedro II, então ele meio que tinha um total controle das decisões, de tudo que fosse ser feito ali. Ele conseguia controlar aquela região de uma forma mais ampla, tá? E ele entendeu que se ali se tornasse uma cidade, haveria um prefeito, haveria uma câmara, né, de vereadores. Então ele sabia que ali haveria uma administração e que ele já não teria o mesmo poder de interferir nas decisões sobre Petrópolis que ele tinha antes. Ele tinha um medo ali de perder o controle sobre essa região, tá? Lembrando que Petrópolis, boa parte de Petrópolis eram terras que pertenciam a ele. Então era natural que ele quisesse ter esse controle, tá? Pois ele não queria, né? Ele brigou para que não acontecesse. Mas nós tínhamos, do lado dos que queriam a emancipação de Petrópolis, o coronel Amário Emílio da Veiga, que inclusive tem rua homenageando ele na cidade de Petrópolis, né? Ele foi deputado na Assembleia Provincial, que é aqui do Rio de Janeiro, né? Era a sede, né? Depois de 2 tentativas, ele tentou 2 vezes, tá? Sem sucesso por interferência do próprio imperador, ele conseguiu aprovar o seu projeto. Ele conseguiu aprovar lá a lei que tornava Petrópolis uma cidade, um município e uma cidade, tá? E aí o Dom Pedro, né, aceitou a derrota de boa e parabenizou o Coronel Veiga e deu todo o apoio. Não, só que não, né? Só que não. Dom Pedro ficou enfurecido, tá? Ele não gostou nem um pouco de ser contrariado e retalhou. O que ele fez? Determinou que o Coronel Veiga retornasse para o exército, né? E aí o Coronel Veiga não pôde mais exercer suas funções políticas, tá? E ele havia sido eleito para a presidência da Assembleia Legislativa de Petrópolis. Seria a primeira Assembleia Legislativa de Petrópolis e o Coronel Veiga seria, né, o presidente dessa Assembleia. Só que por conta dessa ordem do Dom Pedro II, ele foi obrigado a retornar, reintegrar-se ao exército e não pôde mais exercer essa função, tá? Não pôde mais exercer funções políticas. Então, assim, Dom Pedro meio que falou assim, você queria isso aqui uma cidade para você se dar bem? Então, tá bom, vai ser cidade, mas você também não vai fazer parte de nada disso aqui, tá? Nem eu, nem você. Foi mais ou menos isso que o Dom Pedro II fez, tá? E aí foi essa briguinha aí entre o Pedro II e o Coronel Veiga, que é um importante personagem da história de Petrópolis, a gente não poderia deixar de falar dele, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje.
falamos da trajetória política de Petrópolis, de Curato a município, né? Que tem como a sua sede uma cidade, antes de, mesmo não tendo sido uma vila, o que foi inédito, e por fim, os bastidores dessa emancipação, que é essa disputa entre o Pedro II e o Coronel Veiga. O Coronel Veiga ganha a disputa, torna Petrópolis uma cidade, porém ele ganha a disputa, mas perde, né? Lá depois ele vai perder, ele vai sofrer uma retaliação, e aí ele também perde o direito de exercer suas funções políticas e de exercer uma função política importante em Petrópolis, que eu acredito fosse essa a sua maior ambição, tá bom? Então é isso, terminamos então a nossa aula aqui. Peço para você aí, ó, siga a gente lá no nosso Instagram, tá? Prof. Joana Fernandes, @expresso_concurso, para você estar aí atualizado de todas as novidades do seu concurso e de outros, né, que virão, tanto na área de educação, como concurso em outras áreas aí, para quem estiver, né, de peito aberto, tentando o seu tão sonhado cargo público, tá bom? Vou então terminando por aqui, ó, um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.